trabalho consistente, sobre o sistema defensivo do Vasco ser um problema, sobre até mesmo no 6 a 0 o Vasco da Gama fez um jogo em que ofensivamente foi muito positivo, mas defensivamente poderia ter tomado um empate no começo do segundo tempo. E aí, torcedor vascaíno, hoje vamos mergulhar na análise completa do Pedrosa sobre a derrota do Vasco da Gama. Fica com a gente porque ele vai detalhar cada falha, cada erro e o que realmente aconteceu nesse jogo que deixou todo mundo de cabelo em pé. Antes de começar, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notícia do TV Cartola. O Diniz não tem um trabalho consistente, sobre o sistema defensivo do Vasco ser um problema, sobre até mesmo no 6 a 0 o Vasco da Gama fez um jogo em que ofensivamente foi muito positivo, mas defensivamente poderia ter tomado um empate no começo do segundo tempo. Defensivamente o Hugo Moura quase foi expulso com 1 minuto de partida com a solada que ele deu, e hoje o que quase poderia acontecer acabou acontecendo. O Lucas Piton, com 20 segundos de jogo, ele cometeu um pênalti totalmente infantil, um pênalti em que ele acaba pulando. É até difícil assim, porque ele pula com o braço aqui recolhido, mas assim é a regra, não dá pra discutir com a regra. E ele, obviamente, acaba ampliando o espaço do corpo dele, e aquilo ali é um pênalti, cruzamento, 20 segundos de jogo, e logo no começo do jogo, assim como foi contra o Atlético Mineiro, o Vasco da Gama começou perdendo a partida, para ser mais cruel ainda, com o gol do Nenê. Com o gol de um cara que eu gosto muito, que a gente pode dizer que foi um dos grandes jogadores do Vasco aí nos últimos 10 anos, e que fez o gol de pênalti, uma especialidade dele também, fazendo 1 a 0. Logo depois do gol, o Vasco em nenhum momento conseguiu se estabelecer dentro da partida. Muito pelo contrário, é um controle de jogo muito com até um pouco de volume, mas sem efetividade, sem uma movimentação intensa, e com 15 minutos de jogo, o Juventude chegou a seu segundo gol, justamente numa falha do sistema defensivo, em que o Lucas Freitas não consegue cortar aquela bola. O meio-campo do Vasco estava esburacado também, hoje com o Thiago Mendes e também o Tietê, e não deu muito certo. Se eu não me engano, foi o Mandaca que conseguiu enfiar aquela bola ali para o jogador do Juventude, e para mim o segundo gol do Juventude tem, eu não vou dizer falha, mas eu acho que era uma bola defensável. É um chute cruzado que passa embaixo do Léo Jardim, e pra mim era uma bola bem defensável naquele momento ali, em que o Léo Jardim aceita pra mim aquele chute cruzado e o 2 a 0 acontece. Aí, a gente obviamente vai olhar para a escalação, a gente vai olhar pro que aconteceu depois do 2 a 0. Porque o 2 a 0, gente, é até espantoso você olhar e falar assim, cara, ele tomou 2 a 0 com 15 minutos de jogo. Mas de verdade, eu que acompanho o Vasco, eu que faço todos os pós-jogos aqui, que consigo ver todos os jogos do clube e tudo mais, eu não consigo me espantar. Porque o problema do sistema defensivo do Vasco é algo que eu tô perdendo as minhas cordas vocais aqui de falar a todo momento. Eu falo aqui, eu falo no SBT, eu falo na Casa TV, eu escrevo no Instagram, eu escrevo no Twitter, eu falo com todo mundo em tudo quanto é lugar. O Vasco tem um sistema defensivo precário. O Vasco tem um dos piores sistemas defensivos do futebol brasileiro. E hoje perdeu para uma equipe que está brigando diretamente na zona do rebaixamento. E hoje o Vasco da Gama não tinha um zagueiro de ofício no banco, sem ser o Luiz Gustavo naquele momento ali, para entrar do lado esquerdo, porque o Lucas Freitas, além de ter feito um jogo muito ruim, ainda tomou cartão amarelo, e isso também prejudicou. O Luiz Gustavo, muito provavelmente, está a caminho aí do Bahia, está a caminho do tricolor baiano, numa negociação de cerca de 5 milhões de euros por 70% dos direitos econômicos dele, e aí o Vasco está tentando contratar, engatilhar a contratação do Robert Renan. Ainda não tem nada assinado, mas é bem provável que essa negociação aconteça tanto do Luiz Gustavo ir para o Bahia, quanto do Robert Renan chegar ao Vasco da Gama para esse setor do lado esquerdo. Mesmo assim, o Vasco ainda precisa de pelo menos um zagueiro decente para jogar do lado direito. Primeiramente porque o Hugo Moura não é zagueiro. Eu já falei 500 vezes que o sistema defensivo com um volante, que não é bom nem de volante e não é bom nem de zagueiro, vai ter problemas. E o Vasco é uma equipe que toma gol todo jogo. A partir do momento que o Vasco toma gol todo jogo, ele tem que fazer vários gols lá na frente para poder pelo menos suprir isso. E aí eu vou aqui tocar num ponto que a gente até comentou também na última live sobre essa questão do Verratti. E aí me perguntaram assim, Pedrosa, e agora, pro próximo jogo, você voltaria com o Verratti? Você colocaria o Verratti como titular? E eu falei, não, eu acho que o campo fala. O campo deu a resposta. Se o campo deu a resposta de que um time ganhou de 6 a 0 não é que tenha ganhado de 2, de 3, de 1. O campo, ele te deu uma resposta. Então você precisa ser coerente com a resposta que o campo está te dando. Não que aquele jogo fosse definidor de alguma coisa. Até falei para vocês aqui. Muito pelo contrário. A temporada do Vasco ainda é uma vergonha. A temporada do Vasco ainda é muito ruim. O Fernando Diniz não faz um trabalho consistente. O Vasco ainda precisa muito de reforços, porque esse elenco é curto. Falei tudo isso aqui. É só pegar aí, tem corte, tem vídeo. Só pegar aí. A questão é a seguinte.
O Verratti voltou. E quem tinha que ter continuado dentro da partida, como titular, era o David. Porque aí você teria formado o quarteto ofensivo que deu certo contra o Santos. Ryan, Coutinho, Nuno e David. E não adianta você falar assim, mas Pedrosa, agora você tá falando isso? Não, eu falei no último jogo. O futebol, pra mim, repito, ele não é definido por um jogo, mas o momento ele tem que ser respeitado. A coerência do que você tá fazendo, ela tem que ser respeitada. E a gente estava em busca de respostas. Porra, esse time tá perdendo muito gol. Esse time até cria, mas não tá fazendo gol. Além de ser horrível defensivamente, lá na frente, o time cria, mas não tá fazendo gol. Aí no jogo que o seu time mete 6, com a formação que você escolheu, pela ausência do seu centroavante, você não repete a escalação? Por que não repetir a escalação? Eu acho que faltou coerência. E não porque o Verratti foi o culpado da derrota. Longe disso. O culpado da derrota hoje tem a ver com o sistema defensivo. Agora, a partir do momento que você toma 2-0 e que o Vasco, depois do 1-0, já estava tentando jogar, você percebe que é uma equipe mais fixa, é uma equipe mais engessada, é uma equipe que usa e abusa dos cruzamentos, e que é natural, porque você tem um grande cabeceador lá na frente, mas que você muda o seu estilo de jogo. O Verratti, ele é um centroavante fixo. O Verratti é um cara que não provoca desencaixe na defesa adversária. O David não. Não o David, o David não joga de centroavante. Mas os 4 homens da frente, eles trocam de posição, eles conseguem ter a interação, a associação necessária para você causar uma movimentação que consiga tirar esse desencaixe aí da equipe adversária para que você produza os gols. E foi assim que o Vasco conseguiu jogar contra o Santos. Foi assim que o Vasco conseguiu fazer uma bela partida contra o Santos. Então, a partir do momento que você toma um 2-0 no início, que é totalmente culpa do seu sistema defensivo, do erro infantil do Lucas Piton, da bola defensável do Léo Jardim, do Lucas Freitas não conseguindo cortar, do meio campo que deixou também o jogador do Juventude dar o passe para enfiar. O grande responsável pela derrota do Vasco hoje se chama sistema defensivo, de um time que terminou o jogo com um zagueiro e um lateral esquerdo reserva, que foi preterido pelo lateral direito, na mesma posição, mas hoje ele entra como zagueiro. Por quê? Porque o Vasco não tem zagueiro. Não tem zagueiro. O Vasco não tem jogador de posição. E mesmo tendo jogador de posição, a gente sabe que o Vasco tem um técnico que gosta de colocar volante na zaga, que principalmente quando tá perdendo vai colocar mais um jogador ali em relação à construção. Assim é o estilo dele. Assim como ele consegue ganhar de 6 do Santos, jogando da forma que jogou, ele também tem defeitos. Ele também tem teimosias. Então é preciso você encontrar um equilíbrio. O Vasco hoje perdeu o Paulo Henrique logo no início. Perdeu o lateral direito, Paulo Henrique, logo no início. Por quê? Porque o Paulo Henrique teve uma indisposição, então ele não pôde começar a partida, ele não pôde ser o lateral titular. E aí você entra com o Pumita, que com todo respeito, gente, eu sei que o Pumita ele é folclórico, ele é bonitinho, ele é legal e tudo mais. O Pumita não é metade do lateral que o Paulo Henrique é. Essa que é a grande verdade. O Paulo Henrique é um jogador que, além de ser um lateral que hoje está na pré-lista da seleção brasileira com razão, com coerência, ele é um atleta que muitas vezes ele consegue corrigir os erros dos próprios companheiros. Porque ele tem uma recomposição absurda, porque ele é veloz, porque ele dá combate no meio, porque ele participa em todos os setores de ataque do Vasco da Gama, pelo vigor físico que ele tem. Então, quando o Vasco perde esse jogador, mais uma vez, você tem um atleta ali que não é metade do seu titular. E aí, torcedor, o que você achou de toda essa análise do Pedrosa sobre a derrota do Vasco? Será que o problema é só defensivo ou o time precisa de mudanças ainda maiores? Deixe sua opinião aqui nos comentários, quero saber tudo o que você pensa. E não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notícia do TV Cartola.